Obrigado por estar assistindo o canal Shaolin Japan. Aqui é Márcio falando com você mais uma vez. Hoje eu quero falar a respeito de uma coisa que algumas pessoas tocam no assunto, outras nem pensar. Na Ucrânia nós temos aí um Vladimir Zelensky, né? Considerado herói. Pois é, herói do quê? Herói do quê? Hoje acusam a Rússia de atacar creches, hospitais e o escambau, né? População civil. Por que é que a Rússia começou a atacar sem discriminação a Ucrânia? Simplesmente porque esse herói, o presidente da Ucrânia, ele pediu para que todo cidadão pegue em armas para lutar contra a Rússia. E aí o que acontece? Cidadão deixa de ser civil, meu amigo. Passa a ser militar. Se todos eles estão dispostos a pegarem armas para lutar na guerra, são todos soldados. E guerra é guerra. Aí a Rússia vai passar em cima como um rolo compressor. E o palhaço do presidente ucraniano acha que a OTAN, acha que os Estados Unidos vai fazer alguma coisa. Os Estados Unidos está querendo que aquilo acabe, ou melhor, que a Rússia acabe logo com a Ucrânia, que destrua a Ucrânia. Aí depois aí o exército russo já vai estar enfraquecido, muito bem, isso é uma tática do Putin, né? Deixar que os Estados Unidos acredite que ele esteja enfraquecido para poder atacar. Porque na verdade, os russos quase não estão atacando. Porque se eles estivessem atacando realmente, já não existiria mais Ucrânia. Esse é o grande problema e as pessoas não conseguem enxergar isso. Outro detalhe, o herói ucraniano liberou todo mundo da cadeia. Liberou todo mundo, tudo que é preso, independente do grau de periculosidade do cara. O que acontece nessa situação? Quem que está em mais risco? A própria população. Porque, por exemplo, no Brasil a Constituição não permite que um condenado pegue em arma para lutar em guerra. Porque é óbvio, ele não vai ser amigo da pátria. Mas o presidente ucraniano, o herói, ele liberou todo mundo das cadeias. E aí vem no Fantástico, ou foi no Jornal Nacional, não lembro, alguém falando que eu tô tão emocionada. Chegou uma menininha de 8 anos estrupada por 15. Tá, beleza, me comovo com a violência praticada sobre essa criança. Porém, quem é que praticou essa violência? Foram os soldados russos? Foram os soldados ucranianos? Ou foram os bandidos que foram soltos da cadeia, que estão com fome de comer até a irmã? Quem? Vocês conseguem parar e pensar um pouquinho, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser um pouquinho mais racionais e deixar de ser midiáticos. Tudo que a televisão mostra, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Vamos parar e pensar. Vocês já viram as bonecas sexuais humanas? Vocês conhecem essa história? Ah, não conhecem? Os cientistas pegam pessoas, mulheres, tá? De preferência novinhas e bonitas. Eles cortam elas na altura do joelho e na altura dos cotovelos. E arrancam todos os seus dentes. Tiram os seus olhos, depois põem olhos postiços, para que elas não enxerguem. Isso é para ter compaixão delas, né? Então, para que elas não possam enxergar a violência que está sendo praticada e por quem está sendo praticada. Aí eles amarram elas como um peru de Natal, tá ligado? Como um peru de Natal. E elas servem única e exclusivamente para fazer sexo. Entendem isso? Vocês sabem o que é isso? E adivinha onde é que o país que mais faz isso? Olha, acho que o único país no mundo que faz isso. Ucrânia. Ucrânia, gente. Tá? E tem de toda a idade. Não é só acima dos 30, não. Tem de toda a idade.
Ah, não acredita em mim? Procura na Deep Web. Mas pensem nisso. A crueldade que sempre houve na Ucrânia é o preço que eles estão pagando hoje. E o Putin, no meu ponto de vista, está sendo um santinho. Porque se fosse outro, se fosse realmente um carniceiro, como estão pregando aí, ele tinha detonado tudo. Agora, eles esquecem de falar para vocês também que esses hospitais, esses lugares, essas creches, elas são pontos estratégicos para que aquelas milícias neonazistas escondam suas armas e usem o povo como o escudo humano. Ah, isso o presidente da Ucrânia lá não fala, né? Essa sujeira que tem dentro do país deles, ele não mostra. Ele não tem interesse nenhum em mostrar, porque ele quer a ONU do lado dele, ele quer a Europa do lado dele, porque eles querem dinheiro, porque o dinheiro que tinha lá, essa cúpula do governo, que parece mais o governo do PT do que outra coisa, já arrancou tudo, já sumiu com o dinheiro que existia lá. Acabou, nego, velho, não tem mais. Então a única salvação agora é a Ucrânia entrar para a União Europeia e aí os países desenvolvidos tentarem ajudar eles. Depois que saiu do bloco soviético, né? Eu já falei para vocês em outros vídeos, tudo que não prestava na Rússia foi para a Ucrânia. Existe aí um consórcio de notícias que chama Reuters e eles fazem uma tomê, que fala em japonês, como é que poderia falar isso? Eles fazem uma compactação das notícias e passam para todas as redes de notícias do mundo. Por isso que você vê a Globo, vê a Bandeirantes, vê a Record, tudo, a maioria passando as mesmas notícias. Aqui no Japão acontece a mesma coisa. Tudo que você vê aí no Brasil, a gente vê aqui no Japão. Por quê? A fonte é uma só. E quando ela é uma só, ela manipula do jeito que ela quiser, tá? Eu não tô falando que quero guerra, não tô falando que a guerra é boa, não tô falando que vai ser ou não vai ser. Porém, gente, é importante você lembrar que você tem que cuidar do teu lado espiritual agora mais do que nunca. Porque o que está escrito na Bíblia lá, já era, mano, tá acontecendo, já faz tempo. Certo? Não foi só a Bíblia, não. O próprio Nostradamus já pregou tudo isso e tá lá, tintim por tintim. Certo? E ontem eu fui pegar o livro do Nostradamus para dar uma olhada. Adivinha só o que eu achei. 1990 sairia o anticristo que começaria a agir entre nós. E eu acho que em 2017 eu fiz um vídeo que provavelmente o anticristo seria o Putin. Claro, ele vai vir assim, conquistando. Agora, se ele tá certo ou tá errado nessa, eu já volto a dizer, ele tem todo o direito de defender o país dele, tem todo o direito de que a Ucrânia não entre na União Europeia, não tenha bombas atômicas e não entre na NATO, principalmente. É acordo deles. Só que eles estão fazendo o que a Alemanha fez na Segunda Guerra. A Ucrânia está fazendo o que a Alemanha fez na Segunda Guerra. Tá distorcendo tudo, né? Tá distorcendo tudo e tá botando a culpa na Rússia. Ela foi a trairona, mas fazer o que, né? Quem é que vai provar isso, né? O Márcio? O Shaolin Japão? Não vai mesmo, não tem como, né? Mas se você parar, pensar, analisar a situação desde sempre, você vai ver qual é o caminho que está sendo tomado e por que essa direção foi tomada desde a Primeira Guerra Mundial, ou desde antes disso, talvez. Mas, felizmente, é assim que a banda toca no momento, tá? Mas tudo isso que você tá vendo aí, a Ucrânia tendo hospitais massacrados, creches massacradas, isso daí é justamente porque as milícias que estão lá, os neonazistas que estão lá, eles usam esses estabelecimentos para poder ter essa força de proteção, vamos dizer assim, né? E aí toda vez que atacar lá, vira essa notícia vagabunda aí que quer comover o mundo inteiro. Lá na Síria tá morrendo gente todo dia, criancinhas e escambau. Ninguém fala nada mais. Volto a dizer, no Paquistão, o estrago que os militares americanos fizeram ali com as mulheres e crianças, ninguém toca no assunto. Ninguém fala nada. E lá no Iraque, então? Ninguém fala nada. E aqui no Japão, vocês sabem o que o exército americano apronta aqui no Japão? Pois é, mas ninguém fala nada. Ninguém fala nada.
E não adianta, um americano sai pra rua aqui, vai num boteco aí, enche a cara, bate mesmo e estufa, e o que acontece? Nada. E por que é que não acontece nada? Porque ele não pode ser julgado pela polícia japonesa, tá? Pela justiça japonesa. Ele tem que ser julgado pela justiça americana dentro de um quartel americano, tá? Só por isso, gente. Então eles vão, estrupam, matam e ó, vai lá ver em Okinawa o estrago que eles fazem. Por isso que o povo de Okinawa vive fazendo protestos para arrancar eles de lá, ué. Isso ninguém fala, né? O único ruim de tudo isso daí é a Rússia. Ponham na cabeça, os neonazistas estão usando essas coisas, sem contar a possibilidade de que a própria Ucrânia está fazendo esses ataques para levantar a bandeira falsa, tá? Se não for a própria Ucrânia, são os militantes lá dos neonazistas, que querem ver a merda mesmo. Muito embora os neonazistas, que são o principal alvo dos ucranianos, dos russos, estão com o negócio na mão, porque não tem força para lutar. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão recrutando pessoas para lutarem a favor deles. E aí que sai esses 100 brasileiros que vão lutar lá na Ucrânia, os 60 japoneses que se ofereceram para lutar na Ucrânia. Por quê? Porque esses neonazistas são milícias que pagam pro cara ir lá, tá? Só que, como eu falei para você, morto não recebe dinheiro. Então, se tá afim de ir lá fazer um joguinho de guerra, vai lá, mano, videogame real. Vai lá, fica feliz e vai, cara. Falou? Então, boa sorte para vocês. Fui, tchau.